A taxa Selic subiu mais uma vez. Como isso impacta a economia e as nossas vidas? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito e tem interesse por esse conteúdo, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que vem aqui para o YouTube. Partindo aqui para o vídeo, nessa última semana saiu mais uma alta da taxa Selic. O Copom decidiu aumentar a nossa taxa básica de juros em 1 ponto percentual, saiu dos atuais 10,75% para 11,75% ao ano. E qual o impacto disso para os investimentos, para as empresas, para as ações, para fundos imobiliários? O que esperar desse novo aumento da taxa de juros? Bem, a gente tem que olhar, antes de falar dos investimentos, a gente tem que ver por onde essa dívida ela está atrelada. Grande parte da dívida pública brasileira ela está atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, se a Selic ela aumenta, como ela vem aumentando nos últimos anos, a nossa dívida ela também cresce numa proporção maior. Antes a gente tinha uma dívida crescente a 2% ao ano, lá no começo de 2021, e agora a gente tem uma dívida crescendo a 11,75% ao ano, ou seja, mais de 5 vezes mais esse valor, quase 6 vezes esse percentual que estava sendo praticado há um ano atrás. Então esse é o ônus. O bônus é a outra coisa, que é a questão do dólar, do câmbio. Como vocês sabem, o dólar ele vem diminuindo de preço, ou seja, o real vem se valorizando frente ao dólar. E o dólar está na casa de R$ 5,00, R$ 5,10. Então o dólar veio caindo muito forte desde que esse aumento da taxa de juros ela começou a avançar muito mais forte. E por que isso acontece? Porque o Brasil, apesar de ter uma inflação crescente, a gente tem uma expectativa que a inflação vá subir um pouco mais por conta do preço das commodities ao redor do mundo, que são negociadas em dólar. O petróleo, o trigo bateu o maior preço nos últimos 40 anos. Então, entre as outras commodities também, o Brasil importa cerca de 20% dos fertilizantes da Rússia, que está sofrendo sanções econômicas. Então, tudo isso vai impactar a inflação. A gente tem a inflação do Brasil numa expectativa aqui, mas a gente tem também a expectativa da Selic aumentar ainda mais. Então esse retorno real ele acaba sendo muito positivo. Então quando os investidores estrangeiros eles olham globalmente, eles veem o Brasil com uma alta taxa de juros, vê um risco moderado, até porque a gente é um país emergente com uma moeda não muito forte e também a gente está gastando mais do que arrecada há 8 anos. Então esse, olhando o risco-retorno, vale muito a pena. Então, por isso que veio uma entrada muito forte de dólares. E quando você traz uma coisa, ou seja, quando a oferta aumenta muito, ou seja, chegou mais dólares, pessoas trocando dólares por reais, o dólar acaba ficando menos escasso. Aquilo que é menos escasso, o preço tende a cair aos poucos. E é isso que vem acontecendo. O real vem no sentido totalmente oposto às outras moedas do mundo, principalmente as de países emergentes, que vem acabando se desvalorizando ainda mais frente ao dólar. Porque quando o risco ele aumenta, os investidores institucionais, os investidores estrangeiros, eles retiram capital de países considerados emergentes com uma moeda fraca, então leva dólares embora, aquilo que é escasso, o preço aumenta. E o Brasil tem essa vantagem, pelo menos nesse primeiro momento, porque tem uma taxa de juros muito elevada e acaba atraindo os olhos estrangeiros. Partindo aqui agora para os investimentos. A renda fixa ela acaba ficando muito mais atrativa nesse primeiro momento, porque antes a gente tinha uma taxa de juros muito pequena, um retorno muito baixo. Então se a pessoa queria uma rentabilidade melhor, ela teria que se expor mais ao risco, teria que entrar no mercado de renda variável, se expor a ações, fundos imobiliários, criptomoedas também, quem goste. Então tinha que se expor mais ao risco, à volatilidade dessas cotações que ficam oscilando todos os dias. Então agora a renda fixa está mais atrativa, está pagando um rendimento maior. A gente tem pré-fixados aí batendo na casa de 16%, 15%, um cenário que a gente não via desde 2016, 2017, porque a economia nada mais é do que ciclos. Ela vive ciclos de alta de taxa de juros, depois essas taxas elas caem e depois voltam de novo. Então a economia ela é cíclica, acaba passando por momentos bons e também por momentos ruins. E como fica as empresas nesse cenário? Basicamente a gente tem dois cenários. O primeiro
é o cenário das empresas que têm dinheiro em caixa e o segundo é aquelas empresas que dependem de empréstimos e financiamentos para expandir suas operações. No primeiro cenário, aquela empresa que tem dinheiro em caixa, ela coloca muito na balança esse risco-retorno, porque a gente tem uma taxa de juros elevada, então essa empresa que tem dinheiro em caixa, ela já está remunerando aquele capital sem precisar fazer muitos esforços, basicamente 1% ao mês bruto. Então essa empresa ela olha para aquele cenário atual e ela coloca na balança se de fato vale a pena retirar aquele caixa, uma parcela daquele caixa para expandir, para abrir uma filial em outro estado ou alguma coisa do tipo. Então ela coloca muito isso na balança. E como acontece, a empresa acaba adiando essa decisão de abrir uma nova loja, uma nova fábrica, expandir suas operações como um todo. Isso acaba impactando a economia de fato, porque se aquela empresa ela não faz uma expansão, ela não contrata mais pessoas, essas pessoas não têm renda, e a renda dessas pessoas seria o consumo delas também. Então, se elas não consomem, outras pessoas não têm renda a partir do consumo delas. Então, isso acaba impactando toda a cadeia de empregos também. No cenário 2, que é aquela empresa que não tem caixa, que recorre a empréstimos e financiamentos, também acaba postergando essa decisão, porque como a gente tem uma taxa básica de juros a quase 12%, a taxa de empréstimos e financiamentos também vai estar lá em cima, porque a taxa básica, já diz tudo, ela serve como referência para essas operações de empréstimos e financiamentos. Então essa empresa olha para aquilo dali, precisa pegar um X valor de financiamento para expandir suas operações, ela acaba adiando aquilo porque o juros está muito alto, acaba desestimulando a expansão das empresas. E como ficam as ações e os fundos imobiliários nisso? Bem, os investidores eles acabam vendendo suas posições, ou pelo menos diminuindo em ações e nos fundos, porque eles olham, por exemplo, para um fundo imobiliário que paga 7% ao ano em dividendos, ele olha para a renda fixa que está pagando quase 12%, então para ele não é um risco-retorno muito viável, então ele acaba vendendo e comprando mais renda fixa. Então, pelo menos nesse curto prazo, as cotações dessas ações dos fundos imobiliários tendem a cair. Tanto é que, pelo menos o índice Ibovespa, que é a das ações, ele vem andando um pouco de lado desde o começo dessa alta forte da taxa de juros. Então, isso acaba impactando, pelo menos no curto prazo, as cotações dessas empresas. Mas, por outro lado, isso pode ser uma boa oportunidade de você aumentar a sua posição ou entrar em alguma ação ou fundo imobiliário, porque acaba seu preço tendo reduzido. Se a gente tem um fundo imobiliário pagando 7% ao ano hoje, se esse fundo imobiliário ele cai muito de preço, muito provavelmente o yield dele vai aumentar. Então, possivelmente depois, as pessoas começam a olhar para esses fundos imobiliários, para essas ações, com outros olhos, porque o retorno começa a ficar maior, porque o preço dele, a cotação dele acabou caindo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido a relação da alta taxa básica de juros, como isso impacta os investimentos, a economia como um todo, as empresas e também o câmbio. Bem, até a próxima. Tchau!